Mas o ano que vem, se Deus quiser, tudo isso acaba com essa história de aula online, que acho que nem mais, né? Pessoal, estão vendo minha tela? Tá tudo certo? Sim? Não esqueçam de me Sim, avisar aqui. professora. Obrigada. Não esqueçam de me avisar se eu travar, e aí eu volto o que eu estava falando, tá? Bom, então, eu, né, meus slides aqui que eu preparei para a gente fazer a resolução dessa atividade, né, que a gente fez na... Derrubei água no livro. A nossa atividade prática. Vamos fazer uma recapitulação aí dos hormônios, né, onde eles são produzidos e o controle da secreção. Por que isso é importante, né? Por que eu pedi para vocês anteciparem a resolução dessa tabela para a aula prática? Justamente porque nesse controle de secreção aqui, a gente consegue ver a situação, a alteração que tem na situação, e com a tabela resolvida, a gente pode bater o olho, né, e ver quais são os hormônios que estão participando, né, do ajuste compensatório aí, vamos dizer assim. Então, lá na prática, lá no laboratório, a gente é um tabuleiro igual a esse aqui, né, com as peças. Então, o aluno monta, né, que é o exercício 1, e já deixa esse tabuleiro montado. E aí, para resolver o exercício 2, fica mais fácil porque ele procura nessa coluna azul aqui o estímulo e aí já rapidamente já acerta o ajuste compensatório. Então, pessoal, o primeiro hormônio é a vasopressina, né? Então, queria aí a participação de vocês no local de produção, se vocês lembram. Vamos participar comigo aí. Hipotálamo. Muito bem, né? Então, o hipotálamo produz e a neurohipófise libera, né? Lembrando que toda essa liberação pela neurohipófise, ela é muito mais veloz em relação à adenohipófise, justamente porque a produção é no próprio neurônio, né? Então, o corpo celular desse neurônio, ele se encontra no hipotálamo e ele migra via vesículas e é liberado na neurohipófise, né? Mas esse processo é muito mais rápido do que a adeno, que necessita de hormônios hipotalâmicos para controlar a liberação da adenohipófise, né? Então, lembrando um pouquinho aí a diferença da neuro e da adenohipófise. O que controla a secreção da vasopressina? A gente falou em aula. Aumento da Qual osmolaridade. que é Isso, a osmolaridade é o principal fator, né, que controla a liberação de vasopressina, né? Ótimo. A gente tem mais, vamos dizer assim, mais um. Que mais que controla? Queda do volume. Isso. Além da osmolaridade, né? A osmolaridade, lembrando que eu frisei bem em aula, ela é a manda-chuva, né? Então, o primeiro fator a ser compensado ali num processo que foi descompensado por alguma situação, a primeira coisa que a gente tem que se atentar é o ajuste da osmolaridade, né? E um dos principais fatores que faz isso é a vasopressina, né? Então, a gente sempre tem que pensar, a vasopressina sobe ou a vasopressina desce? Normalmente, né, a gente tem o envolvimento da vasopressina
na maioria das compensações, ou ela sobe ou ela desce, na dependência da alteração de osmolaridade. Quando que eu preciso da vasopressina? Quando é situação de aumento de osmolaridade? Isso, porque ela vai reter a água, né? Ela vai promover a antidiurese, ou seja, em vez da água ir para a urina, ela vai ficar no corpo, né? E aí a gente vai, de uma certa forma, ajudar nessa osmolaridade que está elevada. Ela vai ser suficiente se a osmolaridade está alta? Para consertar a osmolaridade? Não, né? A gente precisa do que mais para consertar a osmolaridade? Hein? Hein, pessoal? O sistema renina-angiotensina? Não, que comportamento que é importante aí para consertar a osmolaridade? Só os hormônios consertam a osmolaridade? Ingerir líquido. Isso. A sede, né? Certo? Certo. Lembraram disso? Então, muitas vezes, né, a gente tem um sistema bem eficiente, vamos dizer assim, de hormônios, né, mas em muitas situações, esses hormônios, eles não são suficientes para fazer o reparo completo da alteração desencadeada, né? Então, aqui no caso, a osmolaridade aumentada, só o ADH muitas vezes não vai fazer o ajuste, né? Ele não vai fazer a correção, vamos dizer assim, dessa osmolaridade aumentada. Se a gente não, por isso que a gente tem a sede, né? Normalmente a osmolaridade aumentada ela está junto com a sede, né? Então a alteração de pressão também influencia na vasopressina, mas lembrando que quem tem o principal mandato ali em cima da vasopressina é a osmolaridade. Por quê? Porque quando eu tenho retenção de líquido, o que acontece com a minha pressão? Aumenta. Ela aumenta. Então, a pressão baixa estimula a vasopressina, né? Ah, mas e aquela situação que a gente tem ali? Pressão elevada, com osmolaridade aumentada. Ainda assim, a pressão aí não manda, né? Então, a vasopressina, ela tem o controle principal da secreção ali, né? Pela osmolaridade, né? Então, a osmolaridade é o principal fator que manda na vasopressina. Então, se eu tiver uma alteração de volemia e de pressão arterial que a vasopressina não seja favorecida, por exemplo, aumento de volemia, aumento de PA, né? Normalmente a PA está junto com a volemia, né? Então, se eu tenho queda de volemia, minha pressão também cai. E se eu tenho aumento de volemia, minha pressão também sobe, né? Então, normalmente está casada aí volemia e PA. Mesmo que eu tenha a volemia e a PA aqui desfavorecendo a liberação de vasopressina, se eu tiver a osmolaridade aumentada, é a osmolaridade que manda, tá? Então, aqui são fatores que também afetam a liberação de vasopressina, porém, quem mais manda na vasopressina é a osmolaridade, tá, pessoal? E aqui, né, quando a gente tem a queda de pressão aqui e a gente tem ativação do sistema renina-angiotensina, né?
A própria angiotensina também ativa a vasopressina, tá? Então, é mais um fator aí que ajuda. Então, recapitulando, vasopressina principal, osmolaridade, tá? Mas ela também ajuda no controle de pressão arterial. Por quê? Porque ela excreta água. Então, se a nossa pressão tá alta, a gente excreta água, e se a nossa pressão tá baixa, a gente retém água, né? E isso a vasopressina ajuda. Então, a gente tem outros fatores, mas o principal aqui é a osmolaridade, tá? Então, sempre tenham isso em mente na hora de correção das alterações. Por quê? É a vasopressina que faz uma das principais correções de osmolaridade aí, retendo água. Né? Retendo água ou excretando água. A gente tem outros fatores que também ajudam a consertar essa osmolaridade, mas a vasopressina é principal, tá? Alguma dúvida, pessoal? Pode falar. Professora, só para confirmar, então, se tiver osmolaridade alta e volemia alta, mesmo assim a vasopressina vai estar agindo, né? Sim, mesmo assim ela vai estar. Tem uma situação dessa lá nos nossos casos, porque se eu não reter água, essa osmolaridade vai piorar, tá? Então, o que a gente suporta, as nossas células vitais suportam é pressão alterada, mas osmolaridade alterada não, tá? Então, entre corrigir osmolaridade e corrigir pressão, o nosso corpo prioriza correção de osmolaridade. Por que que as células não suportam? Porque a alteração de osmolaridade promovem a explosão de células em casos de queda de osmolaridade. Por quê? Porque eu tenho a alteração ali e a água tende a entrar na célula para corrigir essa diferença de osmolaridade. E o contrário é verdadeiro. Quando eu tenho excesso de osmolaridade, as células perdem água. Né? E células neuronais, principalmente, muitas vezes elas não suportam essas alterações de osmolaridade, e aí eu tenho danos prejudiciais à vida, né? Então, é a osmolaridade, tá? Então, mas professora, se eu tiver a vasopressina, vai aumentar ainda mais a pressão que já está aumentada. Não tem problema. Primeiro corrige a osmolaridade, depois a gente corrige o excesso de volemia e aumento de pressão. Tudo bem? Ficou claro isso, pessoal? Sim? Então, o que a gente desencadeia? O que a vasopressina faz lá no rim? Vamos lá, gente. Reabsorção de água. O que nós estamos falando? Isso, muito bem. Então, ele está aumentando aí a reabsorção de água. Lembrando que quando a gente está falando em reabsorção de água, a gente está falando em retenção de água. A água, em vez de ir para a urina, fica no corpo, tá? Só recapitulando os termos. E ação, né, na porção final. Lembrando que normalmente, né, esses hormônios aí, eles têm atuação, podem ter atuação ao longo do néfron, né? A gente vai ver algumas situações, mas o ajuste final da urina é na porção final, né? Que é onde tem a ação principal aí desses hormônios que a gente discutiu. Por quê? Os processos que acontecem tanto no túbulo proximal quanto na alça são processos que normalmente acontecem, e o ajuste fino da urina acontece nessa porção final, né, onde a gente controla a permeabilidade à água, né, e a permeabilidade ao sódio também. Então, nas outras regiões acontece meio que não envolvem muita ação hormonal. Porém, os hormônios podem agir também nessas regiões. Certo, pessoal? A vasopressina tá óbvio, tá claro. Então, lá nas nossas correções compensatórias, né, a gente sempre, talvez essa seja uma regra que seja válida e que ajude o raciocínio de vocês. Bater o olho num caso de alteração, já pensa o que vai fazer com o ADH. O ADH é liberado ou é diminuído, né? O aumento do ADH ou diminui o ADH. Então, o ADH sempre está em um ajuste, especialmente quando eu tenho alteração de osmolaridade, tá? Eu não tenho alteração de osmolaridade e a pressão está elevada, né? Eu não vou ter
participação do ADH aí, tá? Porque ele está participando principalmente em quedas, né? E aí eu tenho um outro hormônio que vai participar aí com aumento de volemia, que a gente vai chegar nele. Tudo bem, pessoal? Recapitulando então. E a renina, onde ela é produzida? Quais são as células que liberam renina? Células justas glomerulares ou granulares. Ótimo, muito bem. Então, quem que controla a secreção dessa renina? A gente tem um monte de fator, né? Enzima, né? Voltando, a gente está falando aqui de substâncias, porque nem Professora, todas são. Oi. desculpa te interromper e fazer você voltar, é que eu não entendi muito bem uma parte do ADH. Pode falar. Ele vai ser aumentada a liberação do ADH apenas em situação de aumento de osmolaridade e queda de pressão arterial. Se tiver aumento de osmolaridade e aumento de pressão, ele não entra. É isso? Ele entra. Por quê? Porque sempre o que eu preciso corrigir, principalmente a osmolaridade. Então, mesmo que, nesse caso, a vasopressina aumente ainda mais a pressão, não tem problema. O nosso corpo suporta a pressão elevada. Um risco associado a essa pressão alta? Pode, tá? Mas a osmolaridade alterada, nosso corpo é fatal. A gente não pode ter a principal, o ajuste fino aí é a osmolaridade. Então, eu tenho ADH mesmo em pressão alta. Se a osmolaridade está elevada, vai ter ADH, independente da pressão. Por isso que eu coloquei lá no slide, a osmolaridade é o principal ali no controle do ADH. Tudo bem? E aí, uma vez controlada a osmolaridade, aí então vai ter diminuição da liberação de ADH para não ter prejuízo na pressão arterial, é isso? Isso, exatamente. Aí é o que eu friso bem em aula, ótima pergunta. Nunca é tarde para perguntar, pessoal. Agora é a hora, tá? Uma coisa que eu friso bastante nessa aula prática, que eu comento, é assim: não necessariamente o processo que vai ser desencadeado vai corrigir de imediato o problema. Às vezes, um hormônio, ele desencadeia outro problema, né? No caso aí que você citou, eu já tenho uma pressão alta, então eu não vou disparar uma pressão alta. Mas, por exemplo, na ingestão de sal sem líquido, eu vou ter a osmolaridade aumentada sem pressão alterada, né? Volemia normal. E aí o ADH vai reter líquido, né? E aí eu vou desencadear uma alteração de pressão. E depois de corrigida a osmolaridade é que eu vou iniciar a correção de pressão. Por isso que muitas vezes a compensação renal pode levar dias, né? A gente judia muito do nosso rim toda vez que a gente exagera. Num churrasco, né? Bebe muito, come um monte de carne salgada. Quando a gente vai em restaurante japonês, come muito shoyu, às vezes bebe junto, que é muito ruim. Quando a gente vai em cinema e come muita pipoca, muito refrigerante junto. Então, todas essas situações, elas são situações ali que desafiam os nossos rins. Por quê? Porque são situações que geram alterações que muitas vezes levam muitas horas ou até dias para corrigir, né? E é assim que funciona, infelizmente, né? O problema da associação do álcool junto com o sal, qual que é a gravidade disso? O que o álcool faz? O álcool tira o ADH, né? Ele não perde, não deixa a reabsorção de água. Ele inibe, né, o Exato. ADH. Aí o que acontece? Isso. O que acontece? A osmolaridade vai lá em cima. Vai. E junto com isso? O que a gente tem o efeito do álcool de desidratar?
O volume urinário é normal? Não, né? Se a gente inibe a liberação de ADH, a gente água indo embora, né? Desidratando e com o risco de prejuízo da osmolaridade aí. Naturalmente, que essa osmolaridade aumentada vai dar nessa vasopressão ADH, né? Então, de uma certa forma, por um lado, o álcool inibe, a osmolaridade aumentada vai estimular a liberação, né? Então, aí, eu não sei dizer para vocês se a gente vai conseguir liberar tanto a ADH quanto a gente precisaria, né? Uma interferência aí, mas eu tenho a osmolaridade, o controle da osmolaridade sendo prejudicado pelo álcool, além de desidratação, né? Então, muito importante a gente não judiar dessa forma aí dos rins, né? Beber, ingestão de água junto, né? Controlar o sal. Ah, agora tem 18 anos. Ih, não tem problema. Rim tá milhão. Mas depois lá na frente, isso tem um impacto, né? A gente, com a idade, isso vai se prejudicando, né? Vai esforçando demais os rins, né? E aí vai tendo um efeito, né? O impacto aí do prejuízo renal, né? Com o passar da idade. Então, não podemos esquecer que quando a gente associa o álcool, né? Numa descompensação aí, fica mais difícil do rim controlar, né? Do rim fazer o ajuste necessário e agrava-se muito a desidratação. Então, acho que até coloquei um caso de desidratação associado ali ao virose, junto com ingestão excessiva de álcool, a gente agrava ainda mais a desidratação, né? E essa perda muito grave, importante aí de água pela falta do ADH aí, conduzida pelo álcool, ela piora ainda mais a osmolaridade. Então, né, sempre importante hidratar aí, não é brincadeira essa hidratação aí necessária. Respondido a questão, voltando ao ADH aí. Então, esse ajuste, não necessariamente ele vai ser corrigido com um hormônio só. Às vezes, eu vou ter uma alteração desencadeada pela vasopressina e que depois vai ter que ser corrigida aí pelo natriurético, tá? Tudo bem? Professor, Ah, no caso, por exemplo, quando pode a falar. osmolaridade está muito elevada, pode desencadear, por exemplo, algum problema assim no coração? Por exemplo, a despolarização do coração fica errada, sei lá, fibrilar, alguma coisa assim? Olha, normalmente o primeiro impacto aí dessa osmolaridade alterada é no sistema nervoso central, né? Então, os primeiros sintomas aí não são cardíacos, tá? São relacionadas aí ao sistema nervoso central, como convulsão, perda de consciência, por conta do efeito dessa osmolaridade aumentada em células essa osmolaridade alterada aí gera uma inconsciência e pode aí ter impacto aí direto na condução nervosa aí para órgãos vitais. Obviamente que se isso não é imediatamente corrigido, tem impacto em células cardíacas sim, né? Como disparar aí uma arritmia, algum problema como esse. Posso ver casos clínicos aí para a gente discutir, se vocês quiserem, tá? Não tem agora em mente exato sequência de eventos com alterações de osmolaridade, mas o primeiro impacto que essa osmolaridade causa aí é inconsciência, tá? Alterações aí em células do sistema nervoso central.
certo? Beleza, obrigado. Bom, a renina, então, né, ela é uma enzima liberada lá pelas células justaglomerulares ou granulares, são células do túbulo proximal ali, do aparelho justaglomerular, do proximal, na verdade, alça, não proximal, alça ascendente ou túbulo, início do túbulo distal, né, naquela região ali do aparelho justaglomerular. Essas células, essa enzima, pessoal, ela dispara a cascata, né, sistema, angiotensina, com ou sem aldosterona, né? Então, essas três aqui, substâncias, né, com secreção, a gente raciocina mais ou menos parecido para elas, né? Qual que é o primordial aí com estímulo para secretar renina? Tem vários, né? Queda da Mas pressão. isso. Então, quando a gente pensar em renina, quando? Quando cai a pressão, né? Obviamente, queda de pressão ativa um monte de sistemas aí que também vão estimular, fazer o estímulo de renina. Mas o principal, assim, eu não lembro, o que eu posso frisar com relação à renina? Porque se a gente clicar aqui, vai ter um monte de coisa, tá? Tem um monte aí de estímulos para a secreção. Mas o principal deles, até deixei grifadinho aqui, que é a da depressão, né? O sistema renina-angiotensina é para recuperação de pressão baixa, né? Então, o que essas células são? Elas são sensíveis à queda de pressão diretamente. Eu tenho neurônios simpáticos que, quando eu tenho queda de pressão e detecção lá nos baroreceptores e ativação simpática, vai ativar, porque elas têm inervação simpática direta. Eu também afeto a concentração de sódio na mácula densa, ativando o feedback túbulo glomerular, né? Então, são uma série de fatores aí. Mas o que é principal? O que a gente não pode ser? Queda de pressão. A renina vai ser liberada, um monte de coisa. Dependendo da gravidade dessa queda de pressão, eu vou ter o envolvimento simpático, né? Eu vou ter aí a estímulo direto aí das células sensíveis. O principal aqui que vai ter um efeito rápido e principal atuando sempre aí é o feedback túbulo glomerular, né? Então, a gente ativa a liberação de renina via feedback. Tudo bem, pessoal? O tanto de renina que vai ser liberado, pessoal, vai depender da gravidade dessa queda de pressão, tá? Se essa queda de pressão envolver uma queda de volemia, vai ser mais grave do que uma queda de pressão ali ao longo de um dia, sem alteração de volemia, onde só o feedback túbulo glomerular vai liberar um pouco de renina, tá? Então, a quantidade vai depender. Não é isso que eu tô cobrando de vocês. Eu quero que vocês tenham aí em mente. Caiu pressão, né? E a renina é a primeira etapa do sistema renina-angiotensina, né? Com ou sem aldosterona. E o que ela faz? Converte o angiotensinogênio em angiotensina 1. Ela não tem ação nenhuma nos rins, né? Ela, por si só, não tem ação no néfron. Tudo bem, pessoal? Ela é uma enzima que vai disparar uma cascata, né? A cascata tá onde? Na angiotensina 1? A angiotensina 1 tem ação aí? Hein, pessoal? Tem de vasoconstrição? É a A 2. angiotensina 1 é a 2, né? Então, a angiotensina 1 é só um precursor para 2. E quem que faz essa conversão? Que está aqui dentro dessa coluna aqui. ECA. Quem que converte?
A ECA, muito bem. Então, eu tenho aí a ECA. A ECA está ativa. É só ter angiotensina 1 que ela transforma em 2, tá? Então, a ECA, ela não é uma enzima que exige uma liberação mediada por um controle específico igual à renina, tá? A ECA é uma enzima que está ali ativa, chegou a angiotensina 1, ela traça, né? Converte em 2. A renina não. A renina é mais chatinha, né? É a enzima mais difícil ali, depende do mecanismo de liberação. A ECA não. A ECA é fácil, né? Chegou a angiotensina 1, ela converte em 2. Tudo bem? Então, tem controle de secreção? A angiotensina 2? Na verdade, né, para ter a angiotensina 2, basta ter renina. Vocês concordam? Se eu tenho renina, eu vou ter angiotensina 1 e a angiotensina 1 circulando vai transformar em angiotensina 2. Então, o controle para a secreção dela são os mesmos, né? Por quê? Porque a partir do momento que eu tenho renina 2, fica claro isso aqui, pessoal? Então, é a mesma... Eu usei a mesma peça aqui, justamente porque se eu tenho renina, eu vou ter angiotensina 2. Certo? Quando que eu não vou ter angiotensina 2? Que situação aí? Acho que a Fernanda já falou sobre isso com vocês. Vamos ver se alguém mata aí. Me responde. Alguém sabe me dizer quando que uma situação pontual em que a pessoa não vai conseguir fazer angiotensina 2? Eu tô aqui ainda? Vocês estão me ouvindo? Sim. Alguém sabe me dizer? Alguém respondeu aí no chat? Pode ser quando ocorre uma inibição dessa enzima? Ah, lógico, é só assim, né? Muito bom raciocínio. Então, existe chamado bloqueadores da ECA, né? Que são os remédios, algum grupo de medicamento, bloqueador, inibidores de ECA, tá? Que é um grupo de medicamento um pouco mais antigo, usado no controle de pressão arterial, né? Por quê? Porque a angiotensina 2, ela tem muitos efeitos aí, todos eles para reverter essa queda de pressão. Então, um paciente que tem pressão alta, o efeito dessa angiotensina 2 pode agravar aí a pressão alta, tá? Então, tem um grupo de remédios chamado inibidores da ECA, tá? Que são medicamentos que inibem a enzima conversora de angiotensina. Para quê? Para eu diminuir substancialmente a produção de angiotensina 2. Por quê? Porque ela tem um monte de efeitos aí, né, que a gente, além da reabsorção de sódio, né, que ela dispara, ela tem ação de vasoconstrição em vários leitos vasculares, né? Então, o controle da pressão pode ser prejudicial aí nesses pacientes. E depois, né, desse grupo de medicamento, que são os inibidores da ECA, surgiram os medicamentos inibidores do receptor de angiotensina 2, que são medicamentos para controle de pressão arterial um pouco mais modernos, né? Que não afetam tanto, porque a angiotensina 2, sabe-se que ela tem outros efeitos fisiológicos, né? E aí, ela precisa, a gente tem necessidade fisiológica de angiotensina 2, ela não tem só atuação ali de aumentar a pressão, né? Mas, por exemplo,
O bloqueador, ele atua principalmente bloqueando o receptor de angiotensina 2 nos vasos. Então, controla especificamente o aumento de pressão mediado pela angiotensina 2, porém, outros sítios de ação da angiotensina estão livres, né? Então, eles liberaram, né, criaram esse medicamento. Depois da criação desse medicamento, eles viram alguns problemas associados, né, relacionados à importância fisiológica da angiotensina 2, e aí eles desenvolveram um medicamento específico para os receptores de angiotensina 2, tá? Isso aí provavelmente a Fernanda falou na aula de controle de pressão arterial, ou não? Sim ou não? Deve ter falado, né, gente? Joia. Então, a angiotensina 2, ela atua principalmente no túbulo proximal, tá? E é uma região que a água vem por osmose, né? Então, quando tem atuação da angiotensina 2, alguns livros, inclusive, falam que a angiotensina 2, ela promove reabsorção de água. Isso não é verdadeiro, tá? Ela intermedia aqui o canal de sódio, né? Então, ela promove um aumento aí da reabsorção de sódio. Mas por que as pessoas falam em água? Porque a água nessa região vem por osmose, né? Pela presença constante de aquaporinas, tá? Então, a ação da angiotensina 2 é ação em reabsorção de osmose. Certo, pessoal? E a aldosterona? Alguma dúvida aqui na angiotensina 2, na renina? Então, vamos raciocinar um pouco. A angiotensina 2 aqui, ela é capaz de aumentar a osmolaridade se ela retém sódio? Sim. E essa água que vem junto aqui? Será que não condensa esse sódio? O que vocês acham? É igual a aldosterona? Não, porque a aldosterona secreta potássio também, né? Mas aonde a aldosterona age? No final do túbulo distal. Isso. Então, vamos raciocinar, se a aldosterona age no túbulo distal, o túbulo distal é permeável à água? Quem que ajusta a permeabilidade da porção final do túbulo à água? Tá aí no slide. O ADH? O ADH tá no slide. Tá? Só tô pedindo para vocês acharem informação. Então, eu só vou ter reabsorção de água por osmose causado pela aldosterona se eu tiver quem junto? O ADH, certo? Então, a aldosterona, ela pode piorar a osmolaridade se eu não tiver o ADH junto, certo? Porque ela reabsorve sódio. Tudo bem, tô pensando só no sódio agora, tá? Que é o principal fator determinante de osmolaridade. Certo? Então, essa é a diferença principal da aldosterona e da angiotensina 2. Por que quando eu tenho queda de pressão com aumento de osmolaridade, a angiotensina 2 não tem problema? Porque reabsorve água tem. junto. Isso, muito bem, era nisso que eu queria chegar. Então, quando eu tenho queda de pressão, tá?
que, teoricamente, eu ativo o sistema renina-angiotensina, mas se eu tiver a osmolaridade alta, eu vou ter aldosterona? Hein? Não. Osmolaridade alta, vou ter aldosterona? Não. Sim ou não? Não vou ter aldosterona. Ah, mas e a angiotensina 2 também não reabsorve sódio? Sim, mas a água vem por osmose. Então, o efeito da angiotensina 2 sobre a osmolaridade do nosso corpo não é prejudicial a ponto de não poder ser liberada, tá? Então, aqui é a diferença principal. Aqui, a liberação é córtex da suprarrenal, né? A liberação é igual aqui. Por quê, pessoal? É o sistema renina, angiotensina, aldosterona. Todas as ativações aqui liberam aldosterona também, tá? Queda de PA, renina, angiotensina, aldosterona. Quer dizer, renina, angiotensina, a própria angiotensina ativa a liberação de aldosterona, ela atua lá no córtex da suprarrenal. Porém, tá? O potássio também é um fator importante aqui, porque ele secreta potássio, né? Mas um problema de sua secreção. Por que a osmolaridade elevada não impede a liberação, a cascata da renina-angiotensina aqui? Porque ela não interfere significantemente na osmolaridade e a aldosterona interfere, tá? Por que ela interfere? Porque ela é dependente do ADH. Se numa situação específica eu não tiver ADH, eu vou fazer o quê com a aldosterona? A aldosterona vai causar o quê? Aumento de osmolaridade. Então, esse hormônio aqui, né, a aldosterona, ela promove reabsorção de sódio igual à angiotensina 2, porém, na troca de potássio, né, ela secreta potássio, e ela tem um papel importantíssimo para correção de queda de osmolaridade, gente, tá? Então, a queda da osmolaridade sozinha vai atuar liberando aldosterona sem o sistema, tá? Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, que é uma situação que a gente não discutiu na aula. Se a gente faz dieta com muita restrição em sódio, tá? A ponto de cair a osmolaridade, o que vai acontecer com o nosso corpo? Independente de alteração de osmolemia e pressão. Quem que vai corrigir isso aí? O que o corpo vai começar a liberar para corrigir essa queda de osmolaridade? Tá no slide? Aldosterona, tá? Ah, mas a minha pressão tá normal. Daí, eu não tenho o sistema renina-angiotensina, tá? A aldosterona sozinha, ela é um hormônio que ela tem um controle independente, tá? Esse sistema intensifica quando tem queda de pH sem alteração de osmolaridade, ele participa. Com alteração de osmolaridade, eu inibo, porém, a alteração de osmolaridade sozinha interfere na secreção de aldosterona. Então, se eu faço uma dieta, aí vou ficar sem comer sal. Sal é importante? Claro que é, gente. O sal em excesso não é, mas o sal em falta também é um problema. Então, o que eu vou ter aí numa dieta restritiva de sódio? Eu vou ter a liberação de aldosterona e o que eu vou ter de comportamento? Quais são os comportamentos que existem? Vocês falaram no começo da aula. Sede. Sede e o outro? Que é apetite por sal, né? Apetite por sal. Então, se eu ficar sem sal, por algum motivo, tô com a pressão boa, tudo certinho, mas começou a cair minha osmolaridade, né? Eu vou ter aldosterona e junto com essa aldosterona aí eu vou ter apetite por sal. Porque muitas vezes, né, conservar o sódio que já está baixo pode não ser suficiente para restabelecer a osmolaridade. Então, o que é importante a gente saber?
que o rim sozinho, dependendo da alteração, ele não é capaz, sozinho, de restabelecer substâncias perdidas, né? Então, quando a gente tem queda de volemia muito importante, ou falta de sódio muito importante, se a gente não tiver ingestão, o rim não dá conta de corrigir sozinho, né? Então, nesse caso aí, eu tenho os dois comportamentos que ajudam muito nessa compensação, que é a sede e o apetite por sal. Se a gente perde muito líquido e se a gente não ingerir o líquido, a vasopressina sozinha não dá conta, a conservação de líquido sozinho não dá conta. Idem com o sódio, tá? A conservação de sódio que já caiu o ralo, não dá conta. Eu preciso ter ingestão. E a sal desesperadora, né? É quase aí uma necessidade aí de um viciado, né? Uma necessidade muito grande, igual a sede, né? Quem já passou sede, uma sedinha aqui pequena, ok. Perda de água muito importante, a sede começa a ficar desesperadora, né? Então, idem com o sal. E ela tem ação lá em células principais, porção final, né? Eu só vou ter água junto se tiver ADH, tá? Essa é a diferença principal com a angiotensina 2. Vamos acelerar, senão não dá tempo. Adrenalina, pessoal. Quem libera adrenalina? Medula suprarrenal, ótimo, tá? Quem que estimula a liberação? Queda de pressão. Queda de pressão, muito bem. Então, a gente vai ter aí, mais recapitulando um pouquinho mais atrás, lá do conteúdo de Biociências 1, a liberação, né, a ativação da medula suprarrenal, ela depende de uma ativação simpática, né? Então, a gente está falando lá de sistema nervoso autônomo. Quem que ativa o simpático? A queda de volemia e pressão, mediada principalmente por baroreceptores, né? Então, eu tenho aí um estímulo simpático atuando. É só queda de pressão e volemia? Eu tenho outros estímulos, né, do sistema nervoso simpático, certo? Obviamente que se eu tenho uma ativação simpática por um nervoso, por uma situação de necessidade de luta ou fuga, eu posso ter um aumento de pressão aí, tá? Não necessariamente ela vai desencadear um aumento de pressão, normal, tá? Mas um dos fatores que ativa a medula suprarrenal aí, queda de volemia, EPA, tá? Não vamos esquecer aqui o envolvimento da adrenalina lá em sistema nervoso autônomo, tá? Esse é um dos fatores que ativa a liberação da adrenalina. Tudo bem? O que a adrenalina faz? Nossa, a adrenalina faz um monte de coisa, né? Vamos lá, direto. Ela promove uma reabsorção maciça de sódio em todo o néfron, água. Por quê? Porque a reabsorção de sódio lá no túbulo proximal é igual à angiotensina 2, então ela tem uma ação parecida lá em túbulo proximal. Ela faz vasoconstrição por ação em alfa, né? Constringe todas as arteríolas. Vai cair a filtração glomerular naturalmente. Ela sozinha também atua na liberação de renina por ação em receptores alfa das células granulares. Então, tanto as células granulares têm efeito da adrenalina circulante, quanto da ativação simpática pela inervação direta. Então, a adrenalina tem um monte de efeito aí, especialmente nos casos de choque, tá? Então, queda de volemia e PA, quedas bruscas de pressão arterial por volemia, tá? Em todo o néfron, tá? Então, ela tem ação generalizada e importante aí, especialmente nessa situação de choque. Mas e aí, eu vou reverter? Lembra que eu falei para vocês, né, que o choque hipovolêmico é uma das principais causas do desenvolvimento de uma insuficiência renal aguda, tá? Dificilmente reversível, quando eu tenho aí muito grave a queda de volemia.
Tá bom, pessoal? Joia? Dúvidas aqui? Então, quando a adrenalina age, pessoal, num controlezinho básico ali, de queda de PA, ela tem um papel importante aí de controle nos rins? Vocês viram na prática? Vocês colocaram quando a adrenalina? Participando adrenalina? É de hemorragia, não é? Quando cai muita volemia. Isso. Nos casos de muita queda de volemia, tá, pessoal? Não esqueçam. Quando a gente está falando aí de compensações fisiológicas, a adrenalina não é necessária, tá, pessoal? A gente tem aí os outros hormônios atuando de uma maneira sincrônica aí. Quando que vai ter adrenalina participando? Quando eu tenho queda brusca, especialmente em choque, tá? Choque hipovolêmico. E qual que é a diferença de um choque hipovolêmico para uma desidratação grave? Nos dois eu tenho queda de volemia, os dois são hipovolêmicos. Num eu tenho alteração de osmolaridade, no outro não, né? Eu vou ter alteração de osmolaridade quando é desidratação por diarreia, suor e perdas hídricas, com perda água primordialmente. Qual que é a diferença disso com hemorragia? Na hemorragia, a gente perde sangue, tá? Perde tudo junto. Então, na queda, na perda de volemia, no hipovolêmico por sangue, eu não tenho uma alteração importante aí de osmolaridade. É grave? Lógico, tá? Em todos os choques hipovolêmicos são graves. Por quê? Porque a gente diminui o suprimento sanguíneo de células vitais, tá? Então, nos dois casos são muito graves, tá? Precisa de reposição rápida, né? Mas, se eu tenho ali um choque hipovolêmico por uma desidratação, ou seja, perda importante de água primordialmente, uma reposição com soro com nutrientes é suficiente, né? E numa hemorragia, o que eu vou precisar para repor? Adianta pôr soro na veia? O que vocês acham? Por que é tão importante a gente fazer doação de sangue? Vai ajudar um paciente que teve uma hemorragia, pôr um sorinho na veia? Repor glicose, sódio, potássio? Ajuda o paciente que está tendo hemorragia? Vai salvar a vida dele? Não vai. Né? Não vai salvar a vida dele eu repor um sorinho na veia, tá? Pode ser que coloque um sorinho na veia até chegar uma transfusão, né? Mas numa hemorragia, o que vai salvar a vida do paciente é a transfusão de sangue, tá? Então, nesse caso, a relevância aí tão importante das campanhas de doação, tá? Então, quem pode, doa sangue, gente. E o natriurético, né? O natriurético, ele é produzido ali pelas células do miocárdio, dos átrios, né? Esse é o hormônio que é o hormônio aí que faz um efeito oposto aí de tudo que a gente falou até agora. Certo? Quando que ele é liberado? O aumento da pressão. Vamos lá. Isso. Né? Volemia. Um aumento de pressão causado por volemia. Então, o estiramento atrial produz. Libera. Então, na verdade, ele é um hormônio aí antagônico de tudo que a gente falou aqui. Então, tem que lembrar, aumento de volemia, quem vai corrigir, mandar essa volemia embora é o natriurético. Tá? Então, o que ele precisa fazer para mandar a excesso de líquido ir embora? Nesse lado aqui, eu tenho a diminuição da taxa de filtração glomerular, né? O que ele faz? Ele aumenta a taxa. Muito bem. Aumenta a taxa de filtração glomerular. Então, ele tem aí um papel importante, porque reabsorvendo sódio e água junto por osmose vai ajudar eu não perder
quer dizer, eu excretar mais, né, diminuindo essa reabsorção, eu vou mandar embora, né, a água fica no filtrado por osmose, e também diminuindo renina, diminuindo ADH, tá? Então, tudo isso aí é importante quando eu tenho o excesso de volemia, tá? Uma coisa importante, pessoal, que eu falei lá no comecinho, recapitulando, um aumento de volemia sempre diminui liberação de ADH? Talvez valesse a pena incluir aí um comentário. Não, Vou até colocar. Não, né? Quando que não? quando a osmolaridade é alta. Exatamente. Até estou anotando aqui. Então, é importante colocar uma observação, igual a gente colocou uma observação aqui na osmolaridade, né? Da aldosterona. Aqui, a observação é que quando alta na osmolaridade, a gente vai ter aumento do ADH, tá? Então, nem sempre o natriurético, ele vai estar associado a uma queda do ADH. Se a gente tem uma osmolaridade aumentada, eu posso associar o natriurético com queda, com aumento do ADH. Isso tá claro, pessoal? Sim ou não? Alguém não entendeu isso? É o que eu falei lá no comecinho da aula, falando de ADH, mas agora com foco no natriurético. Professora, Pode falar. então, só para confirmar, quando o ADH vai estar em alta, quer dizer, quando a osmolaridade estiver em alta, o ADH vai ser estimulado, secretado, e o natriurético também? Não, é assim, pessoal. Cada um controla uma coisa, tá? O ADH, ele ajusta principalmente a osmolaridade, tá? Mas uma queda de pressão arterial estimula também o ADH, tá? Por quê? Porque a retenção de líquido favorece a recuperação dessa pressão que está baixa. O natriurético, ele é o único hormônio liberado em aumento de volemia e de pressão, tá? Então, tem que raciocinar no caso específico. Não existe esse raciocínio nessa aula. Por quê? Porque as alterações podem ser combinadas, né? Então, quando eu tenho aumento de osmolaridade, a DH corrige. Aumento de volemia, natriurético corrige. E o natriurético, ele não vai excretar água. Por quê? Por causa da volemia aumentada? Vai. Isso vai ser um problema quando o ADH está junto? Pode ser, porque na presença do ADH, eu tenho uma tendência de reter líquido. Tá? Então, o efeito de um é contraditório do outro? Um pouco sim, tá? Um pouco sim. Porém, se eu tiver que excretar líquido e reter água, isso pode acontecer nessa situação específica, onde eu tenho volemia aumentada e osmolaridade aumentada, tá? Por quê? Porque aí eu preciso corrigir, retendo água. Então, ele tem um efeito antagônico aqui, ele tem um efeito antagônico, um compensa o outro, e eu não excreto tanta água, tá? Eu vou aumentar a minha taxa de filtração glomerular, que é um efeito dele, mas eu não vou ter ação aí, eu vou ter ação do ADH liberado. Será que ficou claro isso? Então, não posso fazer esse raciocínio que você fez. Tá bom. Porque eu não tenho uma lógica de combinar hormônio. Um está sempre junto com o outro. Eu tenho que pensar correções pontuais. Não mais a pressão. Tem problema. Da hora que ele corrigir a osmolaridade, ele diminui, que é esse efeito aqui, tá? E aí o natriurético finaliza a correção de pressão arterial e de volemia. Certo?
Ficou claro? Então, eu tenho aqui porção final do distal e do coletor, tá? Ação do natriurético atrial. Pessoal, alguma dúvida aqui nos hormônios? Vamos para os casos, tá? Vou esperar um pouquinho. No caso da ingestão de salina isotônica, qual que é a alteração desencadeada? Aumenta a volemia Vamos, e a gente. osmolaridade fica igual. Muito bem. Aumento de volemia, osmolaridade igual. Opa, a osmolaridade tá tudo bem. Quem que eu preciso corrigir? O aumento da volemia, só. Só a volemia. Só, né? Então tá fácil. Como que eu corrijo a volemia? De duas formas. Tá? Lembrando que qual que é o principal que vai corrigir Natriurético. volemia? O natriurético. Mas quem que ajuda a corrigir volemia também? ADH. O ADH também. Então, eu tenho aqui, no caso, uma queda do ADH. Por quê? Porque diminuindo o ADH, o natriurético funciona melhor. Né? Lembra que o natriurético, ele também diminui a secreção do ADH. Certo? Então, nesse caso aqui, vai estar liberado essa situação bem facinho de corrigir. Tudo bem? Alguém não entendeu? Então, lembra que a gente até ficou com dúvida. Não tinha seta sobrando, que, na verdade, é o que eu falei no começo. A gente sempre tem que pensar se o ADH está alto ou está baixo, né? Quando eu não tenho que corrigir a osmolaridade, mas eu tenho uma alteração de volemia, o ADH pode ajudar nessa correção, tá? Então, quando eu tenho queda de pressão, eu tenho ADH, e quando eu tenho alta de pressão, eu diminuo o ADH, ele vai ajudar o natriurético a funcionar, certo? Tem alguma resposta comportamental aí necessária? Lembrem que as respostas comportamentais, elas estão associadas às alterações de osmolaridade, tá? Então, se aqui eu tenho uma osmolaridade sem ser alterada, eu preciso ter um comportamento aí? O que vocês acham? Não precisa, né? Tá bom. Opa! Salina hipertônica, isso tá fácil, hein? O que vai acontecer? Aumenta a volemia e a osmolaridade. Isso, ótimo. Opa, a osmolaridade está aumentando. Sinal de alerta. Quem que corrige isso? Quem que ADH. corrige a osmolaridade aumentada? Isso, muito bem. ADH aumentado. Né? Ó, essa situação clara que eles estão juntos, né? Tá atrapalhando um pouquinho o natriurético, né? Mas o que eu preciso corrigir primeiro? A osmolaridade, certo? Quem vai corrigir essa osmolaridade é o ADH. E a volemia? Quem que corrige essa volemia aumentada? Natriurético. De novo, natriurético, né, pessoal? E aí, o que eu vou ter junto com isso? Sede, tá? Então, lembrem que quando eu tenho alteração de osmolaridade, eu preciso ter comportamento junto. O ADH sozinho, os hormônios sozinhos, não conseguem controlar. Tudo bem? O que acontece quando eu bebo muita água? Normalmente rápido, né? Tô falando aí de uma ingestão de 5, 6 litros de água em pouco tempo. Aumenta a volemia e cai a osmolaridade. Muito bem. Ó, os 3 casos são de volemia aumentada, mas eu primeiro não altero a osmolaridade, no segundo aumento, no terceiro queda de osmolaridade. O que é importante aqui? Qual que é o problema? Eu tenho que secretar água, né? Isso. Eu tenho excretar água, né? A água precisa ficar no filtrado, né? A gente não tem uma secreção de água, mas a gente tem uma inibição da reabsorção de água.
né? Então, quem faz isso? Diminui a DH. Diminui a DH. Tudo bem. Mais um hormônio importante aqui, né? Com a osmolaridade diminuída, a aldosterona precisa atuar, né? Ela que vai recuperar. Além disso, tá? Além dos hormônios, queda ao problema da osmolaridade. Quem que vai ajudar a reverter essa alteração de osmolaridade? Um apetite por sal. Olha. Tá? Então, lembram. Quando vai ter comportamento? Os comportamentos são sede e apetite por sal, quando eu tenho alteração de osmolaridade. Tudo bem? Eu tenho alteração, eu tenho comportamento numa outra situação específica, tá? Que a gente vai discutir já já. Que é o outro comportamento que é estimulado pela queda de bulimia. Ingerir sal sem água, o que acontece? Volemia. Aumenta a volemia. Tá bonito? Aumenta a volemia, mas eu tô Não, ela ingerindo fica igual. junto. Mantém. Aumenta os Então, é assim. Isso, muito bem. Então, a gente não mexe, a volemia tá bonitinha. Enchia a cara de pipoca, não tinha nada para beber. É isso aí, é típico. Estourou pipoca e não bebe nada junto. Osmolaridade aumentada. Osmolaridade aumentada, como que a gente regula essa osmolaridade aumentada? ADH. ADH, ótimo. ADH aumentado ou diminuído? Aumentado. Muito bem. Então, ADH aumentado. Certo? O que essa osmolaridade aumentada faz? Vamos supor que eu tivesse o sistema renina lá, funcionando também, por algum motivo. O que essa osmolaridade faz? Inibe quem? Aldosterona? Isso, muito bem. Tá? Então, ela inibe a aldosterona. Não coloquei aqui, mas é importante lembrar que a osmolaridade aumentada atua como um freio para a aldosterona, tá? E o que a gente precisa juntar aqui? Que acabou passando, minha seta foi antes. A sede. Isso, muito bem, tá? Só assim nós vamos conseguir corrigir. O ADH sozinho vai? Não vai, tá? Já conto para vocês que não vai. Não adianta só o ADH, eu preciso beber água junto, tá? Então, por isso que é tão importante aí a resposta comportamental. Seguindo, hemorragia, pessoal. O que acontece na hemorragia? Cai a volemia e a osmolaridade fica igual. Muito bem, já adiantamos isso antes, né? Então, com a osmolaridade igual, eu não preciso me preocupar tanto em corrigir a osmolaridade, que é o primeiro, né? Mas numa hipovolemia, né, num choque hipovolêmico aí, quem que vai atuar? Qual que é o sistema que atua em queda de pressão? Sistema. Caiu pressão, quem que vai atuar? Primeiro que falamos, sistema. Renina, angiotensina. Isso, muito bom. Então, eu tenho sistema renina-angiotensina, né? Não tem a peça de renina, mas tem a angiotensina 2 aí. E aqui, pessoal, o ADH, ele é controlado tanto pela osmolaridade quanto pela pressão. Então, a pressão também influencia na liberação do ADH. No caso, a gente perdeu volemia, o que a gente precisa fazer? Conservar água.
né? Por isso que a gente precisa aí do ADH. Ai, mas aí não vai diluir os líquidos? Pode até diluir, mas eu tenho aqui também angiotensina 2, eu tenho aí... Quem que vai atuar junto com a angiotensina 2? Tem aldosterona ou não? Tem. Tem aldosterona, certo? Quem mais que tá atuando? Adrenalina. Adrenalina, muito bem. Então, aqui, pessoal, não tem problema, né? A DH, só que ele tá ajudando com todo mundo aqui, eu não vou ter diluição do líquido. O importante é conservar. Então, eu tenho a conservação de água, eu tenho a retenção de sódio e água aqui, e a adrenalina fazendo tudo junto. Ah, isso vai ser suficiente para o paciente? Lembrem que o rim sozinho não dá conta de compensar o problema, tá? Então, esse é um caso típico. Eu acabei de falar, adianta só isso aqui? Ah, pronto. Não adianta, né? O que a pessoa tem que receber? Transfusão de sangue, certo? Numa hemorragia. Uma outra coisa, pessoal, além da osmolaridade aumentada, quem que também estimula a sede? A angiotensina 2, tá? Então, aqui é um caso que a gente tem sede, tá? Independente de uma alteração de osmolaridade. Tudo bem, pessoal? Então, aqui é um caso típico aí de sede. Então, assim, quem já teve hemorragia sabe o quão difícil, quanta sede que o paciente sente numa situação de hemorragia. Uma sede incontrolável, tá? Então, isso acontece independente da osmolaridade, tá? Então, por quê? Porque a queda de pressão com os mecanismos, aí, especialmente a angiotensina 2, ativa o comportamento de sede. Tá na aula, tá? Não vamos esquecer. E desidratação severa. Qual que é o problema do suor, tá? O suor, ele é hipoosmótico. O que é hipoosmótico? Ai, mas professora, a gente lambe é salgado. Tudo bem, o suor é salgado? É salgado. Mas o que tem no suor? Do que sódio, tá? Então, o grande problema do suor é a grande perda de água, né? Então, quando a gente perde aí muito suor por atividade física intensa, por muito tempo, embaixo de sol, o que acontece? Qual que é a alteração aí, principal? Cai volemia ou não? Cai. Cai volemia e o que mais? E aumenta a osmolaridade. Isso. Por que aumenta essa osmolaridade? Porque o suor é hipoosmótico. Eu perco muito mais água do que sais, né? Então, por isso que a nossa osmolaridade vai nas alturas. Tudo bem? Como que eu compenso isso? Vamos lá. Vai ter ADH? ADH. Que mais? Qual que é o sistema que atua em queda de pressão? Sistema renina. Vai ter angiotensina 2 aí? Angiotensina e aldosterona. Não é para ter dúvida, hein, gente? Queda de pressão, sistema renina, angiotensina, tá? Vai ter aldosterona nesse sistema renina, angiotensina? Não, porque a osmolaridade aumentou. Ótimo, muito bem. Vai ter adrenalina? Vai, tá? Também não é para ter dúvida aí. Só não vai ter aldosterona, pessoal, por causa da osmolaridade. Joia? Naturalmente, o que a pessoa vai sentir em desidratação? Hã? Acabei de fazer aí, ó. Sede. Tá? Então, pessoal, essas são as situações aí. Tem mais uma. Aí, nessa situação, eu tentei
simular uma situação semelhante à situação que eu comentei sobre dieta com restrição de sódio. Nesse caso, eu ilustro uma compensação completa da desidratação. Eu também posso ter aí restrição de sódio, tá? Em dieta com restrição severa de sódio. É a mesma coisa. Aí, no caso, a gente desidratou, né? E aí a gente repõe toda essa desidratação aí com água. Qual que é o problema disso? Esse, inclusive, é um problema comum em atletas de triatlon, desses negócios malucos aí que a negada fica aí 10 horas fazendo exercício. Não compensar completamente a desidratação. Então, isso é um risco grave. O paciente, a pessoa, o atleta, chega no hospital já com alteração nervosa, já com alteração, com inconsciência, evoluindo aí para convulsão, tá? Por quê? Qual que é o problema disso? O que a gente desencadeia quando a gente repõe líquido? Com água. O que é compensação completa? Compensação completa é eu transpirei 3 litros e eu repus 3 litros, tá? Então, o que acontece com a volemia aí nessa situação? Normal. Tá certa? Normal, né? Porque eu repus tudo, certo? Perdi 3, repus 3. Qual que é o problema aí? O que acontece com a osmolaridade? Queda. Queda, tá? Então, esse é o grave, isso é muito comum nos triatletas, especialmente o povo que inicia atividade aí de alta performance sem uma orientação apropriada. Ah, não tinha o repositor adequado, pum, bebi água, com sede, né? Qual que é o problema disso? Isso, tá? A osmolaridade baixa é muito grave. O que acontece com as células na osmolaridade baixa? O que acontece com as células? Ganha água, muito bem. Então, a gente tem aí o problema da gente ter inchaço e lise celular, tá? Então, isso é muito grave. O que vai ser liberado aí nesse caso de queda de osmolaridade? O que acontece com o meu ADH? Diminui e a aldosterona aumenta. Isso, né? Então, eu não posso reter líquido, né? Eu diminuo a DH e eu tenho também aldosterona, corrigindo pontualmente essa queda de osmolaridade. Muitas vezes essa situação aqui não vai ser suficiente, tá? Uma pessoa que faz esse quadro aqui de compensação da desidratação com água e da entrada no hospital, se não receber transfusão, uma reposição de soro concentrado em sais, a pessoa não recupera essa osmolaridade, tá? Então, aí, no caso, o tratamento desse paciente não é um soro fisiológico, é um soro hipertônico, tá? Igual a gente viu lá nos primeiros. Aí, se essa pessoa tiver consciente, né, o que vai ter? Vai ter sede? Apetite parcial. Acho que são esses os nossos casos aí, tá? São 5 para o meio-dia. Eu vou iniciar a correção do Socrative, tá? Porém, deixo vocês livres. Tô cansado, não quero saber do Socrative. Tranquilos, tô gravando. Eu vou continuar a gravação, vou continuar a aula, que eu acho que mais 15 minutinhos aí a gente encerra, tá? E quem quiser pode ir embora. Quem tiver interessado em saber, fiquem e eu vou disponibilizar a gravação depois, tá? Então, continuando, as questões do Socrative. A primeira questão é controle de pressão arterial com diuréticos, né? Então, eu vi que a maioria acertou, era uma questãozinha aí de raciocínio, tá? Eu até comentei na aula sobre os diuréticos. O
principal efeito dos diuréticos, existem uma série de diuréticos, diurético de alça, os tiazídicos. Gente, tem uma gama gigante de diuréticos, mas desse diurético. O que significa diurético? Aumentar volume urinário, tá? Então, o conceito de diurese, produção de urina pelo rim, qual que é a principal diurético para controlar a pressão? Qual que é? É diminuir volume urinário? O que vocês acham que o diurético tem que fazer? Aumentar o volume urinário. Aumentar o volume urinário. Então, aí vocês já eliminaram essa aqui, né? Então, vamos ler. Essa aqui, osmolaridade, também não, né? Não faz sentido aí. Eu preciso diurese, eu preciso aumentar o volume urinário. Para quê? Para diminuir a minha volemia e a minha pressão ser restabelecida, né? Então, vamos tentar ir direto ao ponto para ser mais rápido. Então, vamos ler lá as duas opções, tá? A maioria dos medicamentos inibe a reabsorção tubular de sódio, bom, né? Ao longo do néfron, cada uma na específica, causando natriurese, excreção de sódio na urina. Naturalmente, quando você inibe a reabsorção de uma substância, maior volume urinário acontece secundariamente, pois o sódio atua como uma força osmótica, reduzindo também a absorção de água. Aí eu reduzo o volume de líquido e restabeleço a minha pressão arterial, tá? Então, essa era a alternativa correta. Por que não é essa aqui? Vamos ler o que está errado. Não é a B, aumenta a osmolaridade da urina, tá? Porque para eu ter uma urina super concentrada, ela tem que ser pobre em água. Aí não casa os efeitos. Diminui o volume urinário? Também não, aumenta o volume urinário. Então, já sabemos que é A ou a D. Aqui, a maioria estimula a reabsorção de sódio, gente. Se eu reabsorver sódio, o que acontece? Tá tudo errado aqui, né? Eu retenho Absorve água junto. também. E aí vai piorar a minha pressão, né? Então, aí tá tudo errado. Então, começa tá errado, depois, causando diminuição da osmolaridade da urina. Tudo bem, a reabsorção de sódio diminui a osmolaridade da urina, mas aumento da osmolaridade prejudica o controle e não reestabelece? Pelo contrário, o diurético ele é muito associado nos remédios de controle de pressão, tanto com beta-bloqueador, quanto nos remédios que têm inibidor de angiotensina, inibidor de ECA. Então, é um remédio bem conhecido aí, alternativa A. Alguém tem alguma dúvida aqui nessa e queira esclarecer nesse momento? Então, vamos lá. A gente tem 2 atletas, né? Eles correram aí 2 horas de prova, né? 20 quilômetros. Fez tônico e o segundo fez reposição com água, tá? É exatamente o que a gente acabou de falar. O que acontece direitinho com isotônico? O que vocês acham? Restabeleceu Aumenta a volemia? Mantém a osmolaridade. Gente, olha aqui, compensação completa. O que vocês acham? Fica igual, então, a suei, volemia e a osmolaridade. Nenhuma alteração. Exatamente. Onde a gente tem isso? Só na B, né? Tá? Nenhuma alteração. Então, já matamos, né? Então, essa questão, se você já não tem como errar. Não tem alteração, porque ele repôs o líquido perdido com isotônico, né? Então, nenhuma alteração. E o atleta 2? Ele tem alteração de quê? A volemia foi restabelecida, mas ele desencadeou aí uma queda de osmolaridade, que é o caso que a gente acabou de falar na aula. Tudo bem? Ô, professora, mas no caso, como, por exemplo, como a volemia iria se manter igual,
ele, no caso, o atleta saberia o quanto que ele teria que tomar necessariamente? Não entendi sua pergunta, fala de novo. Por exemplo, se você suou 2 litros, então ele tomou 2 litros, teria que ter considerado isso. Isso, é porque eu falei compensação completa. Tá? Quando a gente tem uma compensação. E é o que a gente discutiu bastante na prática. Quando a gente fala em compensação completa, a gente repôs tudo que a gente perdeu. Tá? Então, aí, ó, reposição do volume perdido. Tá? Então, tinha que chamar atenção aí. Bastante gente errou. Tá? Então, Professora, sim. o que eu errei nisso daí, eu errei essa, coloquei que teria aumento da volemia, porque na minha visão, ele perdeu líquido, então ele diminuiu volemia, certo? Com o exercício ali, ele diminuiu volemia. Se eu pensei no meu raciocínio, tomando a água, o que vai causar aumento da volemia que ele estava baixa, que tinha perdido? Entendeu? É que, na verdade, o que é o raciocínio que a gente trabalhou em aula? O que aconteceu depois da compensação, entendeu? Então, quando a gente estava com a volemia baixa, eu entendi o seu raciocínio, a gente recuperou volemia, tá? Mas qual que é o resultado final na volemia dele? É isso que a gente trabalhou no último caso. É o mesmo raciocínio do último. Agora eu entendi. Agora Entendeu? eu entendi que seria, tipo, a soma dos fatores do que vai gerar. Mas assim, ó, eu vejo aqui pelo chat, não sei se você está vendo o chat aí, professora, muita gente, maioria não, né? Usei a palavra errada. Outras pessoas pensaram como eu, porque eu estava sobre esse ponto de vista, de pensar, causou o quê? Perdeu água, diminuiu a volemia. Tem um processo de reparo, vai causar o contrário. Você diminui e vai aumentar. Mas agora eu entendi que o objetivo da questão seria o resultado final. Exato. Na verdade, pessoal, talvez se vocês fizessem esse socrativo agora, talvez vocês não iam ter essa dúvida, porque eu fizei muito na prática o que é compensação completa, né? E é exatamente o último caso da aula. Certo? Compensar completo é a volemia ser restabelecida, né? Então, a gente discutiu, frisou e até entrei em vários... Mas, gente, de novo, essa atividade não é valendo nota, tá? Então, o objetivo é exatamente esse. Estimular o raciocínio de vocês, tá? E também a interpretação do texto aí da pergunta. Não está errado o que vocês raciocinaram, no sentido de que o processo que essa água vai fazer. Mas a minha pergunta é após a reposição. Tá? Quando a gente lê após a reposição, não é durante a reposição. Durante a reposição, a volemia está aumentando, que estava baixa. Acabei de beber o que eu perdi. O que aconteceu no fim disso? Tá? Então, é o processo final. Tá? Então, isso eu tento deixar bem claro no enunciado. Tá? Então, trabalhem esse exercício justamente para vocês trabalharem também o enunciado. Ficou claro agora com essa explicação? Então, de fato, sim, professora, a gente... Tá, de fato, agora, justifica aí, teve bastante ter erro nas outras, né, que tá aí para compensar essa situação. Então, a gente tem aqui nenhuma osmolaridade e alteração apenas de osmolaridade, porque ele restabeleceu volemia com queda de osmolaridade, tá? Bom, em relação ao primeiro atleta, se não teve nada, depois que ele repôs tudo, o que aconteceu para o retorno deste indivíduo? Nenhum hormônio, né? Porque com essa reposição eu não tive nenhuma alteração da bebida isotônica, né? Eu repus e aí eu tô joinha, tá? Tô cansado ali, mas eu não tenho
uma alteração que me deixa ali com problema após essa reposição. Alguma dúvida em relação a essa? Por que é essa? Porque eu estou perguntando aqui, o que acontece aqui? Né? Se eu tenho aqui, em relação ao primeiro atleta, o hormônio liberado para retorno ao equilíbrio desse indivíduo, né? Eu não tenho nenhuma alteração, eu já repus, está tudo certo. Alguma dúvida? Vamos para o próximo. Ao segundo atleta, o que acontece? O segundo atleta teve ok e osmolaridade diminuída. O que a gente precisa fazer aqui? Quais são corrigem essa osmolaridade diminuída? Hein, pessoal? A volemia tá certa? Vamos lá. O que eu preciso de vasopressina? Se eu liberar a vasopressina, o que eu vou fazer com a minha osmolaridade? Eu Aumenta. preciso da vasopressina? Não. Se eu liberar a DH, eu faço o quê com a minha osmolaridade? Ela já tá baixa. Vai abaixar ainda mais. Vai diminuir ainda mais. Então, já está claro que a resposta é toda, ou uma delas, né? Certo? Quem que atua na liberação do natriurético? A volemia. Eu tenho alteração de volemia? Não. Eu tenho alteração de volemia aí, não, né? Então, o que sobra? Quem que vai corrigir essa osmolaridade? Muito bem. Aldosterona. Que a gente discutiu lá no último caso da aula prática. Alguma dúvida aqui? Então, tem que pensar. Tem natriurético? Só se eu tiver aumento de volemia. Não tem aumento de volemia. Vasopressina baixa, tá? Por quê? Porque eu já tô com a osmolaridade baixa. E a adição de aldosterona aí, que a queda de osmolaridade está atuando direto lá. Bom, outra pergunta. No dia seguinte de uma exodontia, o paciente teve hemorragia. Considerando a grande perda de sangue, quais foram as alterações de volemia e osmolaridade? Então, eu não estou falando de reposição aqui. O paciente teve hemorragia, o que caiu? Volemia, tá alta ou tá baixa? Baixa. Baixa. E a osmolaridade? Igual. Igual, muito bem, né? Essa bem simples. Alguém teve alguma dúvida aqui? A gente também trabalha na prática. Nesse caso aqui, tá? Alguma dúvida aqui, pessoal? Não é para ter dúvida, tá? Isso a gente trabalhou na prática, agora quem errou, tá vendo, não é para errar. Próximo. O que acontece nesse caso para corrigir isso? Queda de volemia com osmolaridade normal. Osmolaridade normal. Preciso do ADH? Teoricamente, não, né? Mas o ADH é importante para restabelecer volemia? É importante eu conservar água se eu estou perdendo sangue? Sim. Sim, é importante. Então, tem vasopressina aí. Vocês concordam comigo? Quais são os fatores aí que são liberados em queda de pressão? A vasopressina, tá? O principal dela é a osmolaridade, sim, mas ela também é influenciada pela queda de pressão, tá? Qual sistema é importante em queda de volemia?
Queda de pressão. Renina-angiotensina. Renina-angiotensina. Vou ter aldosterona aí? Tem alteração de osmolaridade? Não tem, né? Volta lá. A osmolaridade está boa. Então, a aldosterona vai acompanhar? Vai acompanhar. Certo? Que mais que vai corrigir isso aí? Se eu tenho choque hipovolêmico. Adrenalina, pessoal. Muito bem. Tá? Então, onde que resposta que junta o valor? Essa aqui não, né? Essa aqui não tem aldosterona, né? AC. Então, esse aí é um caso típico e a aldosterona participa. Por quê? Porque eu não tenho alteração de osmolaridade. E aí, a angiotensina, por si só, já ativa a liberação de aldosterona. Alguém tem dúvida aqui e quer esclarecer alguma dúvida? Vamos lá, então. 7. Água para matar a sede. Isso eu peguei da internet, esse texto, porque a gente fica, água é sempre bom, água é sempre bom. Quanto mais água bebe, melhor. Aí teve um campeonato de beber água e o campeão lá morreu. Tá? Por que morreu? Bebendo água. Como pode morrer bebendo água? Pode. Se eu beber 6 litros em 10 minutos, né, sem parar, o que acontece? O que vai acontecer com a queda de volemia? osmolaridade. Aumenta a volemia, reduz a osmolaridade. Entra água na célula. Lise. Ótimo, tá? Isso mata. Alguém tem alguma dúvida? Esse é o nosso caso lá. Tem algum caso desse? A reposição. Né? A gente fez um caso desse sem aumento de volemia, porque a reposição completa, a volemia estabelece. Mas aqui o problema nem é tanto a volemia, né? A volemia aumenta assim, mas o problema disso aqui é a osmolaridade reduzida, lise de água, de célula, tá? Isso é prejudicial às células neuronais. Tem um caso, depois se vocês quiserem procurar na internet, acham um concurso de quem bebe mais água, o cara ganhou, o cara que estava aí ganhando morreu rapidinho. Compensatório, tá? Para ingestão excessiva de água. Vamos supor que a pessoa não danifique aí prejudicialmente a osmolaridade, a ponto de lisar a célula. Ingestão excessiva de água. Então, como que eu vou mandar embora a água? Eu tô com a osmolaridade diminuída e excesso de água. Quem que corrige a osmolaridade de... Aldosterona. Duas coisas principais. Aldosterona, então eu vou ter que ter aldosterona, vocês concordam? Já tá aqui, ó, já matou a questão aí. Tá? ADH. ADH aqui, se eu liberar ADH, gente, eu vou diluir ainda mais, porque eu vou reter água. Então, aqui, ó, redução da liberação de vasopressina. O natriurético vai ser importante aí, por quê? Porque eu preciso mandar embora esse excesso. E a aldosterona, tá? Já pescou que a aldosterona é importante aí. Só tem aldosterona na B. Não, tem aqui ativação do sistema renina. Por que não é ativação do sistema renina? Porque a pressão está alta, não baixa. Né? Então, eu não tenho sistema renina aqui. Tudo bem, pessoal? Então, não pode ser essa e não pode ser essa. Tá? E aqui eu preciso saber que... Então, eu não tinha pegadinha aqui, tá? Então, eu não vi se a maioria acertou, a maioria errou. Não vi, não lembro. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Então, passando para a última, né? O que causou uma noite mal dormida no nosso colega que foi para o cinema e não tinha dinheiro para comprar a água?
O que aconteceu? Tá fácil também, hein, gente? Teve alteração de volemia aí nesse colega? Com a ingestão de excesso de sal? Eu mexi em Não. volemia? Não tive, né? Então, vamos lá. Aumento de volemia não pode ser, redução de volemia não pode ser, aumento de volemia... Ixi, só tem uma. Ah, não, aqui não é volemia. Então, volemia não pode ser nem A nem B. Pode ser a C? A ingestão de grande quantidade de sal promoveu o aumento da osmolaridade. Opa! E aqui é redução da osmolaridade. Tá fácil essa, hein? C. Dúvida? Alguém não entendeu, não conseguiu, teve dificuldade de aplicar, precisou estudar mais, né? Talvez? Ou não? Bom, por último, pessoal, essa Professora? só para finalizar. Pode falar. Só que agora a senhora finalizou as perguntas, eu tenho uma dúvida, eu não queria atrapalhar Tá. para acabar para o pessoal. Na perda de volume sanguíneo, eu não entendi por que a osmolaridade permanece igual. Quando a gente perde sangue, a gente está perdendo volume principal, tá? A gente não tem desequilíbrio iônico, porque a gente está perdendo um volume de algo completo. A gente só está perdendo volemia, a osmolaridade não está mexendo. Né? A gente não está ali tendo perda de sal, por exemplo. A gente está perdendo tudo. Tá? A gente Mas com a não tem perda de perda sangue, não vai ficar menos diluído? Então, na verdade, a gente vai perder volemia do nosso corpo, né? Sem perder um íon específico. Então, a gente perde volume. A osmolaridade a gente não altera. Porque a gente está perdendo composição do corpo como um todo. Tá indo tudo embora. No caso de um suor, a gente está perdendo muita água. Tá? Então, o que está acontecendo? A gente não está mexendo com sangue, a gente está mexendo com água. Saindo água do nosso corpo, sobra os sais, né? No caso do sangue, está saindo tudo junto. Então, a gente não tem alteração aí de osmolaridade na hemorragia. Entendi agora. A gente tem perda. Então, assim, a gente afeta a osmolaridade quando a gente perde íon ou ganha íon isoladamente, sódio principalmente, né? Então, no suor, perde-se muita água, tá? Existem casos muito específicos de pessoas que têm alteração no suor e aí transpira demais sódio. E aí tem excesso de sal no suor. Aí é um caso específico, né? Aí, no caso, uma pessoa que tem uma desidratação com perda excessiva de sal no suor, é um caso específico, aí pode ser que essa osmolaridade dessa pessoa não afete tanto, tá? Muitas vezes aí pode até, de repente, subir a osmolaridade, diminuir a osmolaridade das pessoas se ela perde muito sal no suor. Mas são doenças específicas, tá? Normal, nosso suor é hipoosmótico e a gente perde muita água, tá? Então, a gente perde só água. Tá? É igual a gente perder na diarreia, a gente tem uma perda de água que normalmente não acontece. Então, aí também é outro exemplo aí, quando a gente perde muita água. Tá? No sangue, a gente perde tudo. Perde água e perde outros íons também. Então, a nossa osmolaridade não se afeta. Certo? Entendi, professora. Obrigada, viu? Entendeu? Pessoal, eu estou à disposição, tá? Assim, eu sei que talvez vocês não tivessem recapitulado e talvez se a gente fizesse essas questões no final da nossa explicação, talvez vocês tivessem um acerto maior, tá? Então, assim, na verdade, a ideia dessa atividade é para vocês aprenderem o raciocínio em cima de questão e é nesse teor que vai ter as questões da avaliação final, tá? Que envolve o sistema renal. Tá? Então, é importante aí vocês
aprenderem como ler o enunciado e também colocar isso em prática aí para resolução, tá? Esse raciocínio. Não dá para decorar, gente. Você acha que vocês viram, né? Não tem como decorar, nem eu sei decor. Não dá, assim, talvez daqui uns 10 anos eu consiga decorar, mas é difícil. A gente tem que ter o raciocínio para ir fazendo as correções, ler direitinho o enunciado, tá? Ficou alguma dúvida? Ou agora vocês vão estudar e depois, se tiver dúvida, pode esclarecer, tá? Então, o importante aí no conteúdo de Renal é estudar, é ler, é raciocinar, é entender o raciocínio de tudo. A Renal 6, né, que é a nossa última aula de Renal, não nossa última aula do ano, a gente ainda tem uma aula aí juntos na Biociências, eu acho que a gente só tem mais uma aula, mas eu encerro essa parte de Renal aí, eu achei bem bonitinha essa piadinha aí, né, eu agradeço a paciência de vocês nessas 6 aulas, estarem aí conosco até agora, né, agradeço também vocês, né, pela paciência nas aulas online, que eu sei que é bem chato. E aí, deixa essa mensagem aqui, né? Achei tão bonitinho o grupo de apoio aos órgãos não essenciais. Tem um dente do siso, a amígdala, né? O apêndice, a vesícula. É tudo que não é essencial, né? Mas aí, queria deixar a mensagem para vocês, o tanto que os rins são importantes para a nossa saúde, para a nossa existência, né? Então, a gente tem que aprender a judiar um pouquinho menos dos rins e valorizar, né, esse órgão tão vital e tão essencial na nossa vida, tá? Talvez, né, a gente sabe que o coração é importante, que o nosso cérebro é importante, mas eu acho que talvez a gente não tenha a consciência do tanto que os rins são importantes também, né? E aí, o paciente renal, faz diálise, faz hemodiálise, beleza, né? E não é, né? Então, acho que eu queria deixar essa mensagem aí com vocês, de saber o quão importantes são os rins, né? O quão importante as importâncias aí, o tanto que a gente depende deles, né? Para a nossa vida, para a gente manter a nossa vida. Então, eu termino essa aula aqui. Nossa, tanta coisa aberta. Então, eu agradeço aí, ó, 12h20, igual eu falei que eu terminava, mais 20 minutinhos. Eu que agradeço, ou seja, agradecer todos aí pela participação, né? Agradecer todos aí, e aí depois eu divulgo para vocês, né, o desempenho de vocês na atividade, mas lembrando que a atividade aí é por participação, tá? E agora estou à disposição para esclarecimentos, né? Pelo e-mail, pelo WhatsApp, para avaliação, tá bom? Obrigada, bom almoço, desculpa aí passar do horário.